Olá amigos, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês o curso de Introdução ao RV Básico, conhecendo a manutenção diária de um RV. Vamos lá? Então, meu nome é Cláudio, sou técnico em eletrônica, físico, analista de sistemas, tenho uma grande experiência nessa área de RV. Comecei nos anos 90 na antiga empresa Comex, depois fui trabalhar mais tarde na Petrobras Distribuidora e meu último trabalho foi na Oceanira, como supervisor de RV. Então sempre busco o lado profissional, vestir a camisa da empresa, né? Manter o moral e motivação da equipe, né? Que a gente sempre procurou, em busca da qualidade, né? Não esquecendo da segurança, né? Em primeiro lugar, segurança, a empresa preza muito por isso, né? E vamos lá, nossa aula número 1, introdução ao curso, é saber por que de fazer esse curso. Você já pensou por que de estar fazendo esse curso? Esse curso é destinado a todos aqueles profissionais técnicos de eletrônica ou de mecânica que pretendem ingressar pela primeira vez no ramo offshore trabalhando como piloto operador de ROV. Por que eu falo isso? Porque nós temos aqui, para as empresas lá de fora, o ROV praticamente é parte mecânica e parte eletrônica. A equipe é muito reduzida, nós temos um supervisor e 2 pilotos. Então nós precisamos de meio a meio, 50%. Um tem que ser mecânico, outro eletrônico. Por quê? Por causa da excelência na manutenção, vai facilitar a compreensão das operações, né? O trabalho de forma geral vai ficar mais fácil, né? É claro, seu curso é de mecatrônica, é de telecomunicações, mas tem ênfase em eletrônica ou mecânica, você é um candidato, né? Outra coisa, não existe curso semelhante nessa plataforma de ensino. Já busquei, não tem. Eu trago muita informação sobre trabalho com ROV, sobre informações gerais, características, operação de Petrobras, manutenção básica, pilotagem e supervisão. É um curso muito importante para vocês. Vocês não vão adquirir isso da noite para o dia trabalhando numa empresa de ROV. Precisa de bastante tempo e eu estou trazendo isso para vocês aqui para facilitar a entrada de vocês, a carreira de vocês. Outra coisa, você precisa ter um pouco de conhecimento de Word, Excel e Paint. Senão, como é que você vai fazer um relatório? Como é que você vai fazer uma passagem de serviço? Nós vamos abordar aqui também. Se a supervisão ou alguém lhe pede para preencher uma planilha e você não souber, você vai começar a ser descartado, ficar de lado. Você precisa também saber sobre ferramentas básicas de eletrônica e mecânica, porque senão você não vai compreender as explicações das tarefas de manutenção diária, né? Que é uma vergonha. Eu já trabalhei com muito estagiário, muito trainee de ROV que chegava, era eletrônico e não sabia ligar o multímetro, não sabia qual a escala colocar, né? Não sabia fazer uma solda, o mecânico não sabia utilizar micrômetro, paquímetro, não sabia o que é conexão Gixo, Agilock. Então nós vamos trazer isso tudo para vocês não chegarem lá sem saber nada, tá? Outra questão é o que? Qual a necessidade desse curso profissional iniciante na área? É justamente esse, você ter condições de se candidatar a uma vaga, né? Você vai permitir que você tenha um destaque, você vai ser mais importante, porque você vai chegar com conhecimento, você vai chegar numa entrevista na empresa, né? Seja com gerente, com algum chefe, e vai saber falar sobre a profissão, sobre as atividades. Ele vai ver que você é interessado. Não é qualquer um, não é só porque tem um curso de mecânica ou eletrônica ou afins, né? E que ele vai te contratar. Ele tem que ver que você está interessado. Entra no site da empresa, descobre como a empresa trabalha, quais são as atividades da empresa, comenta isso também. Entendeu? Ele vai ver que você é uma pessoa interessada. Falando em interesse, a parte prática do nosso curso básico são realizadas com exercício. Então faça o exercício, que é a fixação da teoria, né? E não deixa de baixar os arquivos em formato PDF. Quero desejar boas-vindas para vocês, boas aulas, e aproveitar, nós temos uma outra ferramenta que você pode utilizar também na internet, que é o YouTube. Entra lá no YouTube, digita lá trabalho com ROV, você vai encontrar vários filmes lá, vários videoclipes. Tem um desse aqui que eu peguei aqui, é o primeiro, só para fazer um pequeno comentário para você inicial. É um ROV Free Swim, é conectado o cabo de alimentação e sinal diretamente nele. E Free Swim porque ele mergulha em qualquer lugar, mas aí o piloto tem que saber como encaminhar ele para a posição melhor, que a gente chama de dive point, que é o melhor dive point,
né? Ele vai procurar ali navegando ainda na superfície e depois vai começar a descer. Só que é muito perigoso, né? Você tem que ser um bom piloto, um bom operador. Você vai ver que quando ele trocar a imagem para a câmera do piloto, ele passa muito próximo da embarcação, podendo causar algum dano no equipamento. Aí a operação para. Aí é uma encrenca feita. Olha como é que ele passa muito próximo aqui da embarcação. E você pode notar que quanto mais luz, melhor a imagem. Então, coloque bastante iluminação, porque a imagem é fornecida para o fiscal, para as operações, né? Fique calmo, tenha em mente assim uma imagem 3D na sua mente, né? Olha aí, ele aqui faz uma coletânea de vários mergulhos, não é um mergulho só. É bom que a gente vê algumas estruturas, vê que tem pouca vida marinha no fundo do mar. Quanto mais profundo você for, mais lama, menos vida. E essa lama é um perigo, ela levanta uma suspensão. Você vai ver que o caranguejo passa aqui, ó, caminhando e levanta uma suspensãozinha, né? Imagina o thruster do ROV, o hélice do ROV. Quando chega próximo, levanta a suspensão. Já vi pessoal, piloto, ficar enrolado em coluna, ficar preso e abortar a operação. Ter que vir socorro de outra embarcação. Isso é uma gaiola. Isso é um BOP, um ROV aqui monitorando nível de bola, que é o Bullseye. É um trabalho de monitoramento, né? Você vai ver, eu acho que depois dessa estrutura aqui, o ROV levantando a suspensão. Você vai ver como levanta a suspensão fácil. Só de chegar um pouquinho próximo do fundo, olha aí, né? Bom, depois você vê mais. Isso aí tá cheio aí no YouTube de vídeos, né? Você pode pesquisar, se informar, né? Então, olha, seja bem-vindo, boas aulas. Obrigado a todos aí. Vamos para a aula de número 2. Um abraço.